Olha só. Hoje, para estudar a população indígena, é comum agrupá-las conforme as semelhanças existentes entre suas línguas. Isso permite reunir povos com características culturais comuns. Então, olha só, dentre todos esses povos, né, que a gente viu, para estudar a história dos índios hoje, a gente consegue juntar essas categorias pelas características individuais de cada um, as características em grupo. Nós podemos também reunir a questão cultural, né, dos indígenas. Então, assim, para a gente estudar hoje a história dos índios, a gente consegue identificar principalmente as contribuições que eles geram para a formação do nosso povo, né? Porque, como a gente disse, parece que a gente está falando de um povo diferente, como se fosse outro povo brasileiro. Na verdade, é um só. Essa formação que, né, da formação do povo brasileiro, que teve maior ênfase, que foram os indígenas, os africanos e os portugueses. Mas a gente sabe que não é um povo diferente, é uma junção, né? Então, a gente tem muitas características indígenas, seja na nossa cultura, na verdade, seja nas nossas crenças. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso. Assim, são classificados 4 troncos linguísticos principais. Então, dentro daqueles 7, predominou, né, esses 4 aqui. Então, nós temos aqui 4 tipos diferentes de povos de línguas indígenas, que fazem parte ainda hoje desse grupo dos indígenas, né, os que restaram. Então, esses 4 grupos são eles: o Tupi, que é a língua tupi-guarani, o G, o Aruaque e o Caraíba. Então, esses 4 grupos aqui, eles ainda são bem presentes nos povos indígenas, né? A gente sabe que a maioria dos indígenas vivem nas florestas. Vivem na floresta amazônica, por exemplo. O lar maior dos indígenas é a nossa floresta amazônica. E a gente sabe a luta que ainda é hoje para eles lutarem pelo pedaço de terra. Terra essa que já tem dono, não são eles, são outras pessoas. Você veja aí o contraste, né? Eles estavam aqui antes de tudo e hoje eles não são donos de suas terras. Olha como o contraste é triste, né? É a mesma coisa de você nascer num país e não ser considerado, não ter a nacionalidade. Né? Então, assim, muitos indígenas sofrem preconceitos, sofrem ameaças, são ameaçados de morte. Muitos índios são apedrejados. Então, assim, tem pessoas que mesmo sabendo de toda essa história indígena, de todas essas contribuições, eles ainda sofrem preconceito, eles não respeitam a história indígena. Né? Aquela palavra respeito, que ela é a palavra-chave para tudo. Pelo menos não goste, mas respeite, não é verdade? Mas não, e por que não gostar? Se foram os indígenas que deram início a tudo isso, né? A toda essa mistura e formação do nosso povo brasileiro, não é verdade? Então, essas 4 línguas aqui, elas ainda hoje estão presentes. As outras, às vezes tem uma comunidade bem pequena, bem pequenininha, que fala aquelas línguas. Mas essas aqui, elas são as mais destacadas, mais presentes na vida dos índios, dos indígenas. Existem ainda muitas línguas, como os tucanos e dos Yanomamis, que não foram classificados nesses troncos, naquele dos 4. Por quê? Porque, como eu falei, são pequenos povos, são pequenos povoados, no máximo 55 pessoas, 75, 100 e tantas pessoas. Então, assim, olha o tantinho de pessoas, né? Então, essa língua não está classificada dentro das 4 que foram as principais que ainda existem. Mas os Yanomamis, eles ainda lutam pelos seus direitos, né? Os direitos tanto de ter a sua terra, como os direitos de poder falar a sua língua e passar para os seus entes, de passar essa linguagem para que seus filhos, seus netos, eles conheçam a história, porque o que é história? História, você tem que saber a sua história. Então, cada indígena, cada grupo indígena desse, eles querem passar para os seus filhos a sua história, como foi que ele surgiu, de onde ele veio, igual a gente faz aquela árvore genealógica. É mais ou menos isso. Então, quando está acontecendo é porque estão se acabando os índios, né? Então, se eles deram tantas contribuições, por que está acontecendo? Por que os índios estão tão escassos no nosso país?
se essa terra é deles. Primeiramente deles, depois nossa, né? Uma tribo, o que é uma tribo indígena? Uma tribo é um grupo de famílias que faz sua aldeia numa mesma área, fala a mesma língua, tem os mesmos costumes e um sentimento de união entre si. Nós não temos tribos, né? Nós não somos, nossa formação é formada pela sociedade, então nós vivemos em sociedade. Os índios vivem em tribos, entenderam? Nós vivemos em sociedades e a sociedade dos índios são as tribos. Então eles fazem pequenos povoados, certo? Formam suas famílias e eles têm as características muito parecidas, como a língua que eles falam é a mesma, os costumes são os mesmos, as festividades são as mesmas. Então, uma tribo indígena, ela faz parte do desenvolvimento dos índios. Precisa-se ter uma tribo, você precisa pertencer a uma tribo, os indígenas precisam disso. Nós somos de que sociedade? Né? Nós somos de que local? Os índios também têm, são de que tribo? Tá? Então é importante eles saber quem são eles, de onde eles vieram e para onde eles vão, e até onde eles querem chegar. Então a tribo indígena, ela é um grupo de famílias que precisam de espaço para poder eles viver do jeito que eles nasceram para viver. Nós nascemos com liberdade. Nós estamos passando por um período muito difícil de pandemia, não é verdade? Não é ruim quando você está proibido de sair de casa, quando você está proibido de ir à escola, proibido de ir a um parque, proibido de ir a uma praça, proibido de ir a um show. Então os indígenas se sentem assim, na maioria da sua vida, porque eles se sentem excluídos. Porque tudo que eles querem é um pedaço de terra para que eles possam sobreviver. Porque os índios vivem da terra. Eles vivem do que eles plantam, do que eles colhem, do que eles caçam para comer. E eles não querem viver em sociedade só porque a sociedade impõe. Sabemos hoje que os indígenas estão muito inseridos na nossa sociedade. Então eles foram se adaptando. Nós que éramos para nos adaptarmos, mas não, eles estão se adaptando. Então já tem indígena hoje que é advogado, para lutar pelos seus direitos. Tem indígena hoje que é médico, porque seguiu a tradição da sua família. Tem aquelas pessoas mais sábias que sabiam mexer, né, com a questão das plantas medicinais, então se tornou médico para aperfeiçoar isso aí. Nós temos indígenas hoje em várias categorias da sociedade, porque eles foram se adequando, não porque eles, eu vou ser isso porque eu quero, não, muitas vezes eles foram obrigados até para estar lutando pelos seus direitos. Então um advogado indígena, ele tenta lutar com todas as suas forças para manter isso aqui, ó, essa tradição familiar. É um direito deles, o direito à terra. Os indígenas não foram feitos para viver em alto mar, eles vivem para viver de terra, né? Terra firme. E eles precisam, para poder a sua tribo crescer. Né? A família indígena só cresce se eles tiverem onde viver e do que viver. Né? Eles precisam sobreviver. Várias aldeias e tribos formavam cada um desses povos. Ou seja, cada aldeia formava um grupo de povos. Esse grupo falava sua língua, tinha seus costumes, certo? Diferentes um do outro. Os indígenas viviam nas florestas, nos campos e no litoral. Então nós temos aqui, ó, os índios eles querem viver nesses três locais, né? Nas florestas, nos campos e nos litorais, próximos às margens do mar. Por quê? Porque eles precisam de todos os elementos naturais que existem nesses ambientes. Então os índios, muitos deles já trabalham na cidade, como eu falei, né, com suas profissões. Muitos deles trabalham na cidade para poder ter condições de sustentar sua família, já que eles não possuem terras, porque não são todos os povos indígenas que têm sua terra, que pode plantar, que pode colher. Não. Infelizmente. Então eles têm que se adaptar à nossa sociedade, o que a sociedade impõe para eles, né? Então, os recursos naturais, eles são muito importantes para a vida indígena. A matéria-prima é importante para os indígenas, porque é a partir da matéria-prima que eles conseguem desenvolver várias outras coisas, tanto na alimentação, né, quanto na vestimenta, nos objetos, nos utensílios. Então, eles precisam desses recursos naturais. Onde é que eles podem encontrar? Na natureza, porque a natureza é para todos. A natureza não tem dono, né?
Também tinha um grande conhecimento de animais, vegetais e recursos naturais que havia nas terras brasileiras importantes para a gente vai ver daqui a pouco. Então, os indígenas, eles têm uma contribuição muito grande com relação aqui às plantas medicinais, a questão dos animais, esse contato que ele tem com os animais, muito bonito, muito respeitoso, de conviver com diferentes tipos de animais, que para nós, que não somos índios, né, nós temos um pouco de receio, mas eles não. Eles vivem com os animais, eles se relacionam com os animais, mesmo caçando alguns, mas eles se respeitam. O respeito é tudo, certo? Então, olha só. Então, importantes para quê? Vamos ver. Importantes para a alimentação, eu já falei, né? Importantes para a colheita, caça, pesca, utensílios e moradia. Ou seja, todos os recursos naturais que os indígenas retiram da natureza, eles produzem isso aqui. Então, eles precisam plantar para colher alimentos, né? As frutas, os legumes. Eles precisam colher esses alimentos. Eles caçam, né? Para poder se alimentar. Não caçam por brincadeira, nem por esporte e diversão. Os indígenas caçam porque eles precisam se alimentar da carne, é uma tradição antiga, certo? Eles não vão caçar porque eles estão brincando de caçar e vão matar um animal. Não, eles só podem também, eles só caçam aqueles animais próprios para isso. Eles respeitam até nisso. A pesca, eles precisam dos recursos naturais para pescar, para ter o seu peixe, que é um dos principais alimentos indígenas. Eles precisam dos recursos naturais da natureza para fazer utensílios, como o cipó, para estar fazendo, né, cestos, fazer suas próprias armas, né, como arco e flecha. E da moradia, eles precisam dos recursos naturais para fazer moradia. As casas indígenas não são como a nossa, não. Não é de tijolo, alguns até fazem. Não é de tijolo nem cimento, não. É de material da natureza, de material orgânico, certo?